Fala, jovem! Esta técnica do when é para aprimorar a legibilidade do seu código, ou seja, deixar o seu código mais fácil de ler e de dar manutenção. Então vamos lá ver como isso funciona na prática aqui com o Laravel Eloquent. Gente, eu estou aqui com minha API PHP na camada API do meu sistema e aqui vou utilizar a rota para poder gerar esse exemplo aqui e ficar mais fácil, tá? Então eu vou criar aqui uma variável users e vou chamar o meu modo user, né? E vou pendurar aqui a query builder. E por sinal, você que me pergunta toda hora o que é essa query que eu utilizo aqui, é que isso vai retornar a query builder do Laravel. Deixa eu imprimir aqui para você e disparar o meu endpoint. E aqui a gente vai ver o que? A query builder do Laravel, tá certo? Então com isso, você instancia a query builder e começa a fazer o quê? Começa a montar a query de acordo com a sua lógica, tá certo? E para simular isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que você está passando pela request, né, query string name, um filtro que você está utilizando aí no seu endpoint, certo? Se esse name existir, aí faz o quê? Começa a montar a query build aqui, ó. Começa a incrementar where name é igual a isso, tá certo? E retorna aqui users get, né? Então, beleza. Se eu disparar aqui, eu vou ter os dados, todos os dados aqui do meu usuário, tá? Porque não está filtrando nada. Agora, se eu pegar esse nome desse cara aqui, ó, e jogar aqui como query string name, vamos supor que agora é um filtro que eu estou utilizando, agora ele vai pegar dentro do if, tá certo? Dentro do if aqui. Massa demais. Nada de errado com isso aí, inclusive até fácil de entender. Mas se você quiser criar um valor padrão para isso daqui, você vai criar um else aqui, né? Se você tiver name, cai aqui. Se não tiver name, faça outra coisa. Não é verdade? Então, vai ficar if elses aqui. Então, uma outra forma de criar essa lógica aqui é utilizando a camada when do próprio Laravel, que vai ficar tudo pendurado aqui nessa query builder, tá certo? Em vez de você criar if e else, que de repente, se você tiver muito ifs e elses aí dentro do seu método, pode ficar um pouco confuso. Muita gente acha confuso. Então, isso daqui é uma outra opção de você montar essa query build aqui e ter o mesmo resultado. Então, tudo vai estar pendurado aqui nessa collection, né? Na verdade, ainda não é collection, é query builder, mas vai retornar uma collection. Então, o método when tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o tira-teima, né? É a decisão. Se isso daqui for true ou false, ele vai executar o segundo parâmetro, né? Se aqui for true, executa o próximo parâmetro. Se não, executa o terceiro parâmetro, tá? É como se fosse um if e else aqui dentro. Só que de uma forma mais legível no jeito Laravel de ser. Então vamos supor que eu vou pegar essa request e jogar aqui, tá certo? Essa request existe, cara? Existe. Então eu vou passar um callback aqui, tá? E esse callback vai receber a query já de cara aqui. Se eu der um ddx aqui, só para saber se ele vai cair aqui, olha só, puf, caiu aqui, ó, no x, tá? Massa demais. Então, a partir de agora, basta utilizar a própria query que vem por aqui e fazer a mesma coisa. Where name, que é igual a, em vez de a gente utilizar aqui de novo esse cara, o Laravel traz para a gente, como segundo parâmetro, né, o valor desse name. Deixa eu imprimir esse name aqui para você, para a gente ficar sabendo o que é que tem dentro dele. Olha lá, é o valor, né, da sua query string. Massa demais. Aí, a gente tem exatamente o mesmo resultado, jovem. Tá? O mesmo resultado que a gente teve anteriormente. Só que uma forma Laravel de ser que talvez seja mais legível para você, né? Aqui os usuários, quando, né, isso aqui for verdadeiro, execute isso daqui, tá? No meu modo de ver, eu prefiro isso daqui porque fica muito mais Laravel do jeito de ser. Muito massa, tá? Mas se você preferir com o if else, não tem problema, não tá errado de jeito nenhum. Beleza? É só uma outra forma aqui para tentar melhorar a legibilidade do seu código. Show de bola! Agora o terceiro parâmetro, como eu falei, ele se torna como se fosse um parâmetro padrão, tá? Vai ser sempre executado se você não tiver esse cara daqui. E aí ele recebe também a query, certo? Nesse caso aqui não faz muito sentido, né? Porque ou você passa o nome ou não passa o nome, né?
Então, não faz muito sentido. O que faz muito sentido isso daqui é, por exemplo, se você estiver utilizando outro tipo de filtro, como, por exemplo, status, tá? Então, digamos que se eu passar status do usuário, aí ele vai pegar o status, tá? Vai pegar o status aqui que você vai passar, que pode ser ativo, inativo, pode ser vários status. Mas, se eu não passar esse status, eu quero deixar sempre, filtrado, certo? De uma maneira padrão, esse cara aqui, ó, que vai ser sempre active, tá? Vamos ver, ó. Lembre-se que eu tenho usuário inativo, como por exemplo desse cara aqui. Eu vou desmarcar, tá, o nome, vou trazer todo mundo ativo. Todo mundo ativo porque ele entrou nesse cara aqui, ó. É o padrão da Query Builder, né? Então, assim, talvez isso seja um pouco mais vantagem, porque se você, por exemplo, tentar fazer isso daqui, ó, você teria que fazer aqui, se você colocar aqui, aí ele vai concatenar, né? Vai ser where e também esse where, certo? Ele vai concatenar se você tiver, por exemplo, um if aqui, ó. Vamos montar isso daqui, para não ficar dúvida. Se você já colocar isso daqui como um padrão aqui em cima, tá? E depois, sei lá, se isso aqui for true, execute isso daqui, né? Execute isso daqui. Que aqui vai ser status. E status, e aqui vai ser o status que vem da request. Aí, agora ficou bom. Tá? Se você coloca esse cara aqui como um padrão, aí dizer assim, se tem a request status, então monte aqui status. Aí ele vai ficar where e também where, tá? Os dois, né? I. E aí não vai funcionar, não vai pegar para você, certo? Por isso que eu gosto muito na verdade, vamos executar isso daqui para não deixar dúvida, que eu sei que sua cabeça agora foi no além. Deixa eu colocar aqui, ó, to SQL. Acho que é no get mesmo. To SQL. Certo? Então a gente colocou status aqui. Se tiver status na URL, ele vai concatenar, tá? Não tem status na URL, beleza. Agora, se eu colocar status na URL, status igual active, tá? Aí ele fez o quê? Status, where status e também status. E aí não vai funcionar, ele não vai eliminar isso daqui, tá? Acho que agora ficou claro. Então, para você ter esse lance de valor padrão, é muito mais interessante você utilizar dessa forma aqui, ó. Então, vamos lá. Não tem um status, tá? Então, ele vai trazer sempre... Opa, o get aqui. Ele vai trazer sempre os caras ativos, tá? Como padrão. Se você passar o status, aí o valor que você vier aqui inactive. Aí ele vai obedecer inactive, tá? Que aí você pode ter 10 status aí diferentes, não importa, tá certo? Então, cara, é mais para te dizer que isso daqui é uma forma muito elegante de se resolver esse problema quando você quer deixar, né, fazer suas query builders baseadas em algumas lógicas, né, que, por exemplo, isso aqui eu utilizo muito quando a gente utiliza filtro de pesquisa. Então, me diz aí o que é que você acha, deixa aqui nos comentários, me diz aí o que é que você acha, se isso daqui é interessante para você, se essa técnica do when é interessante para você, ou se você prefere ainda fazer os if-elses, né, comum do PHP, como eu disse anteriormente, não existe melhor ou pior, né, existe aquele que você acha mais interessante. Se você teve dúvida ainda dessa estratégia, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente continuar a discussão, tá certo? E jovem, tem muito mais coisa ainda de Laravel para a gente aprender, muito mais mesmo. Então, por isso que eu recomendo você clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela para a gente continuar os estudos de Laravel. Eu fico por aqui e te vejo aí nos próximos vídeos. Fui!